Bom dia, irmãos e irmãs, graças e paz em nome de Jesus. Vocês já podem ver o nosso tema aqui então. A gente vai falar sobre o pecado, a consequência e a regeneração. Isso aqui está aparecendo. Qual que é a proposta desse tema aqui? Quanto mais nós entendemos a dimensão do pecado, mais compreendemos também o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. E quando se fala em pecado, nós temos sempre muito que conhecer. O pecado é uma coisa muito comum, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Mas dentro desse tema pecado, ainda há algumas questões bastante profundas, bastante interessantes a serem discutidas. E essa é a ideia que eu quero trazer para vocês aqui nesta manhã. Assim como ontem de noite foi um momento assim bastante, não polêmico, mas de bastante conversa, bastante discussão, hoje pode ser a mesma coisa. Então, se você tiver alguma pergunta a fazer, tiver algum comentário para colocar no meio do estudo, fique à vontade, nós vamos abrir espaço para isso também. E aqui nós vamos ler vários textos bíblicos que é para fundamentar bem a nossa ideia. Então, antes, vamos de orientação do nosso Deus para compreender bem esse tema da parte do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos, Pai, porque nesta manhã estamos aqui dispostos a estudar e aprender mais daquilo que o Senhor inspirou homens para nos ensinar e nos doutrinar, Deus. Pedimos que este momento aqui não seja em vão, mas seja para o enriquecimento e edificação do nosso corpo, e que isso resulte em glórias ao Teu santo nome. Dá-nos toda a orientação de que precisamos, assim pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse tema começa com o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12. E para isso eu vou pedir para todos abrirem as suas Bíblias. Hoje os textos não estão transcritos nos slides, por isso nós vamos gastar um tempinho exercitando a nossa busca na Bíblia. Então, Romanos 5, versículo 12. Nos demais textos, eu vou pedindo para alguém abrir a Bíblia e ler em voz alta para nós acompanharmos. Só esse primeiro que nós vamos ler todos juntos. Romanos 5, versículo 12. A uma só voz, nós lemos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Acredito que todos aqui já sejam mestres no pecado, né? Todos nós já cometemos muitos pecados até hoje, mas a pergunta que precisa ser feita e nós precisamos saber responder é: o que é pecado? E como é que você explica para alguém que não é crente, não é cristão, ou algum recém-convertido, basicamente o que é pecado? Desagradar a Deus. Desagradar a Deus. E como é que eu sei como é que eu estou desagradando a Deus e o que eu não estou desagradando a Deus? Pela Bíblia, aquilo que ele determina que se faça é para se fazer. Quando você faz o contrário, você está pecando. Ou aquilo que ele determina que não se faça, se você faz, você está pecando. Ótimo. Então, basicamente, o que 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. É você fazer exatamente o contrário do que as Escrituras determinam, do que elas nos dizem que nós devemos fazer. Então, qualquer atitude que entre em conflito com a vontade de Deus, que está na sua lei, na sua palavra, constitui em pecado. Mas, será que pecado é apenas quando nós fazemos o que não deveríamos? O contrário também é verdadeiro. Só que esse contrário nem sempre é levado em consideração como deveria. Deixar de fazer aquilo que nós deveríamos, o que é suposto que nós deveríamos fazer, também é pecado. Um grande exemplo disso, alguém por favor abra e leia em voz alta Mateus 25, de 41 a 45, para deixar bem explicado o que é pecado por omissão.
Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer aos destes mais pequeninos, deixaste de o fazer a mim. Esse ponto geralmente complica um pouco a nossa vida. Porque se o pecado é controlar as atitudes erradas, apesar de sermos tentados todos os dias, é um pouco mais fácil. Agora, o pecado por omissão é algo que nós temos um pouco mais de dificuldade de manter dentro dos padrões bíblicos. Afinal de contas, toda vez que você sabe de alguém que precisa de ajuda, ou então você deliberadamente resolve: olha, eu não vou manter muito contato, eu não vou ser uma pessoa muito sociável, porque eu vou descobrir que as pessoas têm problemas, e aí eu vou ficar constrangido porque eu devo ajudá-las, então é melhor não saber, porque se eu não souber, eu não tenho compromisso de fazer nada por isso. E isso também é pecado. A falta de auxílio, a falta de socialização, a falta de comunhão é pecado. Jesus disse que quando nós deixamos de fazer a um daqueles que precisam, é como se nós deixássemos de fazer a Ele próprio. Então tudo aquilo que a Bíblia prescreve, que nós precisamos fazer, e nós deixamos, também constitui em pecado. Vamos falar mais ainda, a gente vai ver o tamanho, a dimensão que o pecado chega em nossas vidas, e não é pequeno. Nós pecamos também por pensamento. Agora, pensamento é mais difícil de controlar. Então, às vezes, algumas pessoas já dizem assim: eu começo a falar uma coisa e falo: não, eu não vou falar não, porque se eu falar eu vou pecar. Mas eu já pensei. E pensar é pecado. O que diz Isaías 55:7? Alguém acha aí, por favor? Deixe o perverso do seu caminho, o iníquo dos seus pensamentos. Converta seu Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é iníquo e perverso. Deixe o iníquo os seus pensamentos. Então, naturalmente, os nossos pensamentos também são pecaminosos. E aí é algo que nós precisamos nos ligar muito, irmãos. Porque com o pecado de atitude, geralmente nós temos a nossa consciência que nos leva a agir contra eles. Mas pensamento, às vezes nós deixamos rolar, deixamos à solta e esquecemos de que também estamos pecando por pensamento. Se eu quero falar mal de alguém, não, eu não posso falar mal porque isso é pecado. Mas na minha cabeça eu estou aqui, produzindo pensamentos maus contra alguém. E isso também é pecado, nós precisamos lutar contra esse tipo de pensamento. Agora é um pouco mais difícil. E por sonhos? Quando nós temos algum sonho impuro, estamos fazendo alguma coisa errada em sonho, podemos dizer que isso é pecado? Não. Por quê? Inconsciente neurológico é uma coisa naturalmente inconsistente e um pouco dissonante com o conceito de verdade. Ok. Ou seja, a manifestação do seu pecado interno, né? Tudo aquilo que você quer internamente. Até as projeções mentais que você faz, seus mais profundos desejos, mesmo que você ache que é inconsciente, é a manifestação do seu pecadinho lá interno de você. Sua natureza não Ele já E acorda o fato de ser natural não quer dizer que não seja pecaminoso. Eu não O sou. fato de ser natural só revela que nós naturalmente somos pecadores. Eu nunca vou sonhar desejando estar no jogo do pagode. Nunca vou sonhar. Mas se for um pesadelo, Um pesadelo. Então, mas o pesadelo, geralmente ele não aponta para pecado. Ele aponta para algo ruim que está acontecendo comigo, não algo que eu estou fazendo. Algo que contraria até o seu desejo. Algo que contraria até o meu desejo, entendeu? Então o sujeito pecaminoso por si só. Porque o que a gente está falando aqui não é do domínio que eu tenho sobre o sonho, porque de fato a gente não tem. Mas
o sonho, na verdade, é a manifestação do meu subconsciente, daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu vivencio. Entendeu? A gente nunca vai sonhar algo, é verdade, a gente sonha algo surreal, mas é o que a gente deseja. Quem nunca sonhou que está voando, por exemplo? Mas é o que a gente pode imaginar, né? Mas o que ele está querendo dizer ali é o quê? É que até mesmo os nossos sonhos podem ser pecaminosos, porque ele manifesta, na verdade, os nossos desejos internos, entendeu? Então, nesse sentido, sim, bem o sonho. E uma coisa, alguém que já sonhou com uma pessoa que nunca viu na vida? Uma pessoa que nunca... eu sonhei com alguém, mas eu nem sei quem é esse alguém. Você acha que não, mas você viu, gravou ela... Exatamente. O nosso consciente não tem capacidade de memorizar todas as fisionomias que nós já vimos até aqui, nem mesmo num único dia. Mas o nosso subconsciente tem essa capacidade. Nós gravamos rostos e corpos que conscientemente nós não sabemos. Então, quando nós sonhamos, isso pode trazer à tona alguma fisionomia que nosso subconsciente gravou, mas nós não necessariamente sabemos ou lembramos de quem é. E isso explica também o fato de que tudo que nós sonhamos são coisas que nós conhecemos. E geralmente nós sonhamos com coisas que o nosso pensamento está produzindo, em especial nas últimas horas antes de adormecer. Então, se você sonha que você está matando alguém, provavelmente você pode ter visto um noticiário de assassinato, você pode estar com raiva de alguém, estar com vontade de matar aquela pessoa, aí no sonho você vai e faz. O nosso sonho é produto do que o nosso consciente e subconsciente produz. E se por pensamento nós pecamos, como vocês já concordaram aqui, no nosso subconsciente, no nosso sonho, também nós podemos pecar. Agora, o objetivo disso não é trazer um medo maior para nós e falar, mas então eu não posso fazer mais nada porque se eu respirar eu estou pecando. Não, mas se você sonha com algo que é contra os princípios bíblicos, o que é que a própria Bíblia nos recomenda fazer depois do pecado? Confessar e pedir perdão. No caso de deixar os pecados, o sonho é um pouco mais difícil, mas também controlar o nosso pensamento. Tudo que é puro, verdadeiro, amado, de boa fama, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Então, quanto mais nós equiparmos a nossa mente com princípios bons, em especial com a palavra de Deus, menos chances nós teremos de sonhar com coisas inconvenientes. Mesmo assim, isso ainda pode acontecer. Mas todas as áreas da nossa vida são pecaminosas. Gênesis 6:5, alguém abre ali, por favor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Todo o desígnio do coração do homem era mau. Ou seja, tudo que diz respeito ao homem foi corrompido pelo pecado. Em tudo, em todas as coisas agora, o pecado e a sua consequência estão presentes. Aí, todo desígnio do coração, você deve ter ouvido falar em depravação total. É um dos 5 pontos do calvinismo, da nossa doutrina básica. Mas o que é depravação total? O que é alguém totalmente depravado? Veja que no nosso contexto, nos nossos dias, acredito que aqui não seja diferente também lá do Sudeste. Mas o que é um cara, um homem depravado? Promíscuo. Poderia ser, mesmo que dizer, um homem parado, né? É um cara depravado. A depravação diz respeito a pecados da área sensual, da área sexual. Mas nesse caso não se limita a isso. Depravação é o mesmo que mancha, maculação, pecado, distorção. E depravação total se entende da seguinte forma: imagina que cada uma dessas áreas aqui, cada um desses retângulos, seja uma área da vida do ser humano. E
Então seria a área de adoração a Deus, a área de trabalho, a área de família, a área de socialização fraterna, a área de lazer, enfim, em todas as coisas. Depravação total não quer dizer necessariamente que nós estamos totalmente corrompidos até o último fio de cabelo. Até o tutano do osso está manchado pelo pecado, então eu não posso abrir os olhos, que só em abrir os olhos eu já estou pecando, pelo modo que eu abro os olhos. Depravação total implica em todas as áreas da vida humana manchadas pelo pecado. E isso quer dizer que até mesmo um cristão é totalmente depravado. O que vai diferenciar aqui na vida do cristão e do não cristão é o nível de depravação. Naturalmente, quanto mais íntimos de Cristo nós estamos, quanto mais nós nos aproximamos dele, através da meditação nas Escrituras, através da oração, através de uma vida de piedade, de cumprimento da palavra, esse nível de depravação vai diminuindo. E quanto mais distantes de Cristo nós estamos, esse nível de depravação vai aumentando. Isso quer dizer que nós nem sequer conseguimos adorar a Deus de forma perfeita. Mesmo os nossos louvores a Deus estão corrompidos pelo pecado. A gente não consegue prestar um culto perfeito a Deus. Isso porque nós somos totalmente depravados. Infelizmente nós ainda não conseguimos, mas aguardamos o dia da redenção, em que finalmente nós poderemos adorá-lo perfeitamente. Então, isso é depravação total. Bem entendido? Alguma dúvida com relação a ela? Então vamos prosseguir, que o pecado não para por aí não. O pecado ainda é avassalador, tem muito mais. Então a resposta: se todo desígnio do coração do homem é pecaminoso, pecamos também por sonho? Sim, podemos também pecar através dos sonhos. Então, se você tiver algum sonho inconveniente, quando você acordar e lembrar dele, aproveita que você acabou de levantar, vai orar mesmo e já pede perdão pelo seu sonho pecaminoso também. Qual é a origem do pecado? Onde o pecado nasce? Não estou falando lá de Adão, estou falando em nós. Onde é que nasce o pecado? No coração. É o que Tiago diz. Ele não precisa ler esse texto não, e todos vocês já sabem bem dessa questão. O pecado nasce na cobiça do nosso coração. Então não adianta nós tentarmos exibir a nossa culpa e dizer que a culpa do nosso pecado é do diabo. Tudo é do diabo. Ele que nos faz pecar, ele que distorce o nosso caminho, ele é que nos faz tropeçar. Então todo o meu pecado tem a ver com o diabo. Eu imagino que o diabo deve ficar muito irritado com isso, né? Porque ele olha e fala: rapaz, o cara pecou porque o coração dele é pecaminoso mesmo, manchado, e ele ia jogar a culpa em mim, eu não fiz nada. Mas nesse caso não, né? Tudo é jogado na conta do diabo agora, mas nós precisamos entender e tomar cuidado, porque o pecado nasce no nosso coração. A cobiça do nosso coração é uma realidade. Por isso, precisamos ter esse cuidado. Gênesis 3, versículos 4 a 6. Alguém, por favor, leia. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, e se vos abrirão os olhos, e se como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O pecado original também veio por causa da cobiça do coração. Do primeiro casal, que Eva foi enganada pela serpente, e ela levou seu marido também a comer do fruto que não deveria. Aqui é uma maçã, né? Eu acredito que a maçã é fruto proibido, mas não necessariamente seja ela. O coração é a fonte de toda corrupção. Mas o pecado tem um preço. Então eu acredito que você saiba responder essa pergunta: qual é o preço do pecado? Morte. Paulo fala isso em Romanos 6,3. O salário do pecado é a morte. Deus disse ao homem: no dia em que do fruto comereis, certamente morrereis. Mas aí nós temos um problema, porque o homem morreu assim que comeu o fruto. Então será que a palavra de Deus voltou atrás?
Porque Deus disse: no dia em que dele comeres, certamente morrereis. Por que eles não morreram no dia então? Se não foi físico, como é que foi essa morte? Aí está a resposta: por que eles não morreram no dia? Na verdade, eles morreram no mesmo dia. Só que nós olhamos para a morte, nós não. A maioria das pessoas, os não cristãos especialmente, olham para a morte no sentido de que é apenas a morte física. Mas a morte constitui 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. O que é a morte espiritual? O afastamento de Deus, o rompimento da nossa relação com o próprio Deus. A morte física, tranquilo, muito simples, né? É a separação da alma e do corpo. E a morte eterna seria o lago de fogo, o afastamento eterno da presença graciosa de Deus. Não é da presença total de Deus, não, porque Deus ainda assim provavelmente estará no lago de fogo, mas não com a sua presença graciosa, sim com a sua presença punitiva. Afinal de contas, quem é que vai punir aqueles que forem para o lago de fogo? O justo juiz. Não é o tinhoso que vai estar lá com o tridente, o chicote, batendo em todo mundo eternamente. Inclusive, ele vai ser o principal de todo o sofrimento, enquanto Deus é quem será o instrumento de punição para aqueles que forem eternamente afastados da sua graça. Alguém lembra de Isaías 64:6? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Veja só como que a Bíblia ainda aprofunda mais, nos coloca ainda mais para baixo no que diz respeito ao nosso estado pecaminoso. Você sabe o que é esse trapo da imundícia? Alguém já viu o que é? Para conter o seu fluxo sanguíneo. A tradução literal é essa: pano de cobertura de menstruação. A Bíblia nos compara a isso. Isso é o trapo da imundícia, algo extremamente desgostoso de se ver, de se presenciar, para todos os sentidos do nosso corpo. Nós somos comparados a isso. Basta lembrar que a própria mulher é considerada impura no período, né? Ou seja, se você tocasse na mulher, não necessariamente no pano da imundícia dela, você já era considerado impuro, tinha todo um ritual. Imagine você ser a fonte da imundícia. Algo extremamente elevado, né? Acho que o nosso pecado é elevado ao nível máximo, assim. Porque a mulher, no seu momento de fluxo sanguíneo, se a mulher tocasse na cama e uma outra pessoa tocasse na cama que a mulher tocou, também ficava impuro. Mas o homem também tinha a sua impureza. Toda vez que o homem tinha um fluxo seminal, também ficava impuro. É claro que por um tempo menor do que a mulher com seu fluxo sanguíneo. Por que a Bíblia estabeleceu assim? Não sei. Alguns dizem: a Bíblia é machista. Não, foi Deus que estabeleceu. Ele conhece melhor do que nós, ele sabe por que ele estabeleceu assim. Mas aí o homem foi criado como imagem e semelhança do Criador. Será que agora que o homem é como o trapo da imundícia, ele deixou de ser imagem e semelhança? Não é mais imagem e semelhança de Deus? Na verdade, ainda é. Todo homem é imagem e semelhança de Deus, mas uma imagem distorcida, como se vê, por exemplo, num espelho quebrado. Você vê ali o seu reflexo, mas você vê o seu reflexo totalmente distorcido. Assim somos nós, como imagem e semelhança do Criador. Imagem não no sentido real, mas no sentido de que nós refletimos alguns
atributos de Deus, como por exemplo, a sua criatividade, o amor de Deus. Nós somos capazes de amar uns aos outros. Nós somos capazes de nos relacionar uns com os outros. E isso é a imagem e semelhança de Deus. Só que nós não fazemos isso perfeitamente mais. Os nossos relacionamentos agora são acompanhados de brigas, de desentendimentos, de conflitos, de separação muitas vezes. Isso é a distorção da imagem do Senhor. Todo mundo é pecador? Todos os homens são pecadores? Desde quando? Desde a queda. Começou em Adão. Mas pensando assim, em nós. Desde quando? Desde a concepção. Sabe, é desde o nascimento? Antes ainda. Desde o momento da formação, onde está lá o embrião sendo gerado no útero materno, ali já é um ser pecaminoso. E se todos os homens são pecadores, como a palavra diz aqui, Paulo diz em Romanos 5,12, Adão era o representante de todos os homens, então por causa dele toda a terra é maldita. Agora, por que eu sou responsabilizado se foi Adão quem pecou? Eu estou sendo formado ali quietinho na minha, dentro do ventre da minha mãe, não fiz nada e já sou um ser pecaminoso, mas sim por causa do pacto. Deus fez um pacto com toda a raça humana através de Adão. E por causa do seu pecado, nós também já fomos gerados dentro dele. Todo homem então já nasce pecador e com as mesmas consequências do pecado. Se todo homem, até mesmo a criança, é pecadora, como é que a gente escapa disso? Como é que a gente sai? Qual é o único meio de salvação? A graça se manifesta em Cristo Jesus. Esse é o único caminho. João 3,16 é muito conhecido, né? Romanos 6,23. Esse texto é importante a gente ler. Então, alguém, por favor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. João 3,16, 5, né? Todos já conhecem de cor esse texto há muito tempo. Deus amou o mundo de tal maneira. É necessário arrependimento dos pecados para a salvação? Eu preciso me arrepender dos pecados para que seja salvo? Sim ou não? Vamos lá, com coragem. Pode falar sim ou não? Não, a gente não lembra de todos os pecados. Então ninguém se esconde. Pega assim, nem saber. Agora, eu posso ser salvo sem me arrepender de nenhum pecado? Nesse ponto, não. Então, independente de se eu tenho muitos ou poucos pecados, a partir do momento que eu creio em Cristo, eu sou salvo. E aí é uma consequência, perdão, que aí o Espírito Santo ele nos consciência. O que é arrependimento? Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Então, esse é o ponto diferencial. Todo arrependimento traz mudança de vida. Eu posso dizer que eu creio em Cristo Jesus e não ter mudança de vida? Não. Então eu posso ser salvo sem arrependimento de pecados? Não. Não necessariamente todos. A gente vai ver falar um pouco sobre isso aqui logo no próximo tema, que é um pouco mais complicado. Mas assim sendo, como que se aplica então às crianças? É necessário ouvir de Cristo e compreender o Evangelho da salvação para ser salvo? Eu preciso ouvir falar de Cristo Jesus para ser salvo? Não? A criança leva a crítica, então a gente não necessariamente precisa ouvir especificamente. Legal. Esse é um ponto bem debatido, bem debatedor, né? Mas alguém acha que sim, é preciso ouvir de Cristo? Você acha que a natureza revela Jesus Cristo?
A natureza conta a história de que o homem é pecador e que Cristo veio ao mundo para morrer por nós, para que nós criamos nele essa função de ser salvos. Onde que é o... Qual é? De onde nós tiramos isso? Depende do que, necessariamente. Cristo se revela na Bíblia, pela palavra. E a natureza revela a glória de Deus. Ah, Ao mesmo ok. tempo diz que por isso os homens são desculpados. Ótimo, ótimo. A natureza revela, sim, a glória de Deus. Pela natureza, você pode chegar à conclusão que existe um ser superior. Não necessariamente o Deus que a Bíblia traz, que a Bíblia revela, mas um ser que criou todas essas coisas. Aqui no ser superior irado, que a natureza revela a ira de Deus no céu. Sim. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade e a justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O Jean, daqui do Santo Antônio, ele fez uma pergunta boa. Se eu sou cego e surdo, e vivo uma tribo indígena distante, como é que se aplica isso? O vento bate nas costas dele. Ele também não tem sempre tato. Ele não tem nenhum sentido. Ele é uma substância informe. Eu acredito na questão da graça de Deus. Ele é acredita ou não, por exemplo, as pessoas que nasceram em tribos indígenas no sul da América Latina, aqueles que vieram das tribos lá indígenas na África, ou criados em Europa, eles não têm forma de Cristo. Muitos deles não têm percepção no meio. Será que eles não estão alcançados pela graça? A gente falou que ele veio pela graça para todos. Eles têm deuses. Tem Deus. Sempre existe um Deus maior. Aí ele continua, Paulo continua. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, verso 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato. Invocando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso que eles são indesculpáveis. Além disso, o Paulo usa um argumento que ele fala o seguinte: olha, até mesmo esses homens que nunca tiveram acesso à lei, eles conseguem fazer coisas boas. E por conseguir fazer coisas boas, isso mostra que tem neles gravado uma lei que talvez algo que mostra que eles têm gravado no coração a lei. E por causa disso, por causa dessa lei, eles serão julgados por isso. Não, eles vão ser julgados pela lei que foi impressa no coração deles, não é pela cultura, não. A cultura também é pecaminosa. É gerada por corações pecaminosos. A cultura em si, ela não é base para julgamento divino. O que é base para julgamento divino é a lei de Deus. Essa lei de Deus foi impressa no coração do homem. E se mostra essa impressão porque até mesmo eles que nunca ouviram falar da lei, cumprem a lei em alguns momentos. Mas a nossa lei é tudo de nossa cultura. Observe bem, né? Observe, irmão, se a gente pensasse no fator cultural, a gente pode achar que o homossexualismo ele deixaria de ser pecado. Aí Paulo continua nesse mesmo texto. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas com furor, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos
a merecida punição do seu erro. Não é cultura, é a lei. Veja que a nossa cultura, já vamos usar você, mas veja que a nossa cultura, sim, reflete princípios bíblicos. Afinal de contas, você não vai encontrar em quase nenhuma cultura, que eu falo quase porque pode haver alguma cultura desconhecida em que isso seja tratado de forma diferente. Mas em todas as culturas conhecidas, o assassinato não é permitido. O assassinato sempre tem consequências. E isso é um princípio extraído de onde? Das Escrituras. Isso é a lei impressa no coração humano. De onde é tirado o nosso senso de justiça? O que é que me faz entender, por exemplo, um exemplo muito citado quando a gente estava no seminário, bater na mãe é errado. Porque isso é o princípio aplicado em todas as culturas diferentes. Porque é a lei impressa no nosso coração. É claro que essa lei impressa no nosso coração não é uma lei totalmente perfeita como nós temos na Bíblia, nas Escrituras. Mas nós temos os princípios gravados em nós. Nós somos dotados com um espírito que necessita adorar o ser superior. Todo homem tem o seu senso de adoração desde o seu nascimento. Por isso, alguém que nasce numa cultura totalmente distante do Evangelho tem também os seus deuses. Ele vai procurar o superior. Ele adora a natureza, ele adora a lua, ele adora os animais, ele adora qualquer outra coisa. Ele adora a si próprio, ele adora outro homem. Mas ele tem que adorar alguma coisa, porque o nosso espírito foi pré-moldado pelo próprio Deus na criação com essa necessidade. No entanto, especificamente, nós precisamos ouvir de um evangelho, de uma única verdade para a salvação. E é nesse ponto que nós vamos falar, mas deixa eu só deixar a moça que a gente pediu a palavra. Eu quero falar justamente sobre essa ideia que você vai falar, que Deus, ele deixa resquícios da sua vontade, da sua palavra, da sua existência, justamente nos meios de controle social, por exemplo, a moral, o direito, o trato social. Então, não tudo hoje em dia, porque já estão sendo deturpados, mas na essência, justamente a lei, assim, ela vai remeter aos princípios bíblicos. Eu creio dessa forma. E é o que a gente tem constatado. Por exemplo, a lei não fala que relacionamento sexual entre pai e filho seja crime, mas já existe uma censura por parte da sociedade. A gente sabe que é errado, as pessoas, mesmo sem conhecer a Deus, elas sabem que é errado e já julgam como tal, entendeu? Então, eu creio que Deus deixou as dicas. Ele não está totalmente assim, acho que não está solto no mundo, mesmo aqueles que não são escolhidos, não estão soltos. Por isso que disse que nós nos tornamos indesculpáveis. Eu creio dessa forma. Sim, o próprio relacionamento mesmo homossexual, embora cada vez mais aceito, não é só cristão que rejeita. Tem muitos não cristãos que não concordam com esse tipo de relacionamento. Tem ateus. Sim. Já queria falar de novo? Fique à vontade. Eu? Não? Eu estou pensando o seguinte, e quando a gente colocar a questão da lei, ela nasce na sociedade civil, mas antes disso ela oral. E antes que a lei existisse, existiam sociedades que já tinham comunidades seguras. Tanto que os hebreus vieram depois dos fenícios, os assírios, os babilônios e até o próprio Egito. Então, uma cultura que nasce na sociedade oral, somos escrita. E essa sociedade, antes da cristã ou judaica, já tem suas leis morais que falam contra o assassinato, que falam contra a corrupção, que falam contra o roubo. E não provém assim, desse Deus maior, o Yahvé pronunciado. Então, só essa questão que eu penso, será que é preciso a gente chegar a Deus e pedir perdão se existe até uma questão de falar da graça, para que eles não ouviram falar da voz de Cristo? Então, assim, por isso que eu falei da questão do cultural. Por mais que eu não sinta, que eu não escute, que eu não veja, existem as leis culturais que vão falar o que é certo e o errado, porque a própria sociedade depois que ela conflita. Eu acho que esse é o princípio maior, que é a questão do amor, do perdão, das transgressões comunitárias, que a Bíblia vem bem depois. Deixa eu só
compartimentar as coisas. Quando ele está falando da lei de Deus, não é necessariamente a lei escrita, não. Né? Não está falando da lei escrita, não. Isso aqui se ficou claro. Não está falando da lei escrita necessariamente. O que a gente está dizendo é: o próprio Deus estabeleceu regras para a humanidade. E ele fez isso lá no Gênesis, lá no Éden, quando a lei ainda não havia sido escrita. E ele impôs essas verdades no coração da humanidade. E estas são verdades que são verdades gerais e que estão presentes em todas as culturas, independente das gerações. Tipo, independente das gerações e da cultura, a não ser uma cultura muito pervertida, é muito difícil ser normal uma cultura, bater na mãe, tomar força aquilo que pertence ao próximo, ter relação sexual com os pais ou com os irmãos. São princípios que foi imposto por Deus, e é isso que a gente está chamando de lei de Deus, certo? E que é antes de qualquer cultura, porque é claro, se você pensar em lei de Deus como cultura cristã, claro, existem culturas que vieram antes da cultura cristã, e beleza, mas ele está falando dessa lei, ele está falando da lei de Deus imposta no coração do povo, e que essa é uma lei de regra geral que está independente de todas as culturas, e que é com base nisso que Deus vai julgar o homem indesculpável. Você entendeu? É basicamente o homem indesculpável. Contudo, apesar disso, Paulo escrevendo ao Romano diz que a fé, e aquela fé não é a fé em que ele pode curar, mas é a fé salvífica, vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus. E ele pergunta, mas como Deus fala quem prega? Ali é uma determinação geral de que só pode ser salvo se for ouvir a palavra de Deus. Ali é a regra geral. Só pode ser sobre a palavra de Deus. Aí você pergunta, rapaz, e como fizeram os ídolos pré-colombianos? Veja, aí entra outra questão que precisa ver também. A Bíblia diz que Deus tem um povo para si, um número específico, que não pode ser nem aumentado, nem diminuído. Então, digamos que esse número seja de 365 mil, certo? Essas pessoas vão se converter no dia, todas elas, sem exceção. Então, quais são as possibilidades? Uma das possibilidades é: no Brasil pré-colombiano não tinha leitos. Não pode existir uma possibilidade? Pode. Não tinha leitos. Se haviam eleitos aqui, Deus arrumou uma forma deles se converter, dele ouvir do Evangelho, ouvir de Cristo. Por quê? Porque alguém não pode ser salvo simplesmente por olhar a catarata do Iguaçu e dizer assim, rapaz, que Deus maravilhoso, eu aceito Jesus. Isso não tem como acontecer, entendeu? Colônia de uma Priscila, as pessoas olham para isso e no máximo elas podem dizer assim, rapaz, não é possível, isso aqui não foi de explosão não, cara. Não tem condições. Isso é algo criado. É algo que há uma força maior que fez isso. Pronto, é o máximo que ele pode fazer. Mas não dá para ele olhar, sabe, para uma paisagem e dizer assim, rapaz, Cristo morreu na cruz por mim. Não rola, entendeu? Isso só vem pela pregação. Alguém tem que chegar para ele e pregar o Evangelho. E isso, ó, a gente não tira essas ideias da nossa cabeça, né? O texto que o Léo estava falando aqui, ó, Romanos 10, o versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí o versículo 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, basicamente, com relação sobre esse texto que nós vemos, não há como chegar a outra conclusão senão dizer que sim, é preciso ouvir o Evangelho de Cristo Jesus para gerar arrependimento. E quem é que vai pregar o Evangelho? Não são as rochas. Alguns dizem, se o homem parar de falar, as pedras vão falar. Não é que as pedras vão pregar o Evangelho. Jesus disse aquilo no momento de glorificação a Deus. Se o homem não glorificar, as pedras clamarão, as pedras glorificarão. Anjo não prega o Evangelho. Ninguém sonha com Jesus Cristo e ali Deus revela todo o Evangelho através de um sonho. O Evangelho tem que ser pregado por uma pessoa. Pessoal, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, verso 14. 2 Timóteo 3, verso 14. Tu, porém, isso é Paulo falando para Timóteo. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras. Isso aqui é a Bíblia, que ele tinha na mão. E sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pela pregação do Evangelho. Deus poderia ensinar todo o Evangelho a alguém através do sonho? Se ele quiser, ele poderia, né? Mas ele escolheu não fazer dessa forma. E por que nós não pensamos assim? Porque esse texto de Romanos, o texto de Timóteo que foi lido, e diversos outros textos das Escrituras, dizem que o Evangelho é pregado por um homem, é pregado por um ser humano. Então, se eu, por exemplo, tiver essa opção, Deus pode salvar os seus eleitos explicando o Evangelho através de um sonho. Então eu não preciso sair daqui e ir lá no meio da faixa de Gaza, correndo um grande risco de ser morto a qualquer hora. Eu não preciso sair daqui e ir lá para a China, onde só se pode pregar o Evangelho escondido, porque senão você, no muito, deportado, ou então pode até ser morto lá. Eu não vou arriscar o meu pescoço para pregar o Evangelho, se Deus pode revelar isso por sonho. Mas Deus não revela por sonho. É necessário que alguém pregue. Por isso Paulo fala: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Esse é o único meio de salvação. Alguém precisa ouvir, alguém precisa pregar, e aí vai gerar a fé, o arrependimento para a salvação. Só para a gente seguir a ordem aqui. De muçulmanos que sonham muitas vezes com um homem, passam vários dias sonhando, de repente em algum lugar alguém cristão secreto vai falar com ele e prega o Evangelho para ele, e ele fala: eu tenho vários dias que eu tenho sonhado com um homem, e ele prega a questão de ser Cristo. Isso acontece, tem muito hoje no testemunho da igreja seguida, ou de um muçulmano que ele começa a sonhar com textos que ele não sabe quem é, e de repente o outro cristão passa por ele e prega o Evangelho para ele. E ele assim, ele realmente. Você vê, ótimo, esse seu exemplo é perfeito para essa questão. Porque ele está sonhando com alguma coisa que o leva a pensar, mas ele não sabe o que é. Ele só passa a saber quando o cristão prega para ele. Quer fazer uma consideração? Porque aí, quando entende isso errado, aí pensa assim: presbiteriano é grande geladeiro, não tem milagre. O grande Deus pode para ele. Porque ele está dizendo: não é isso. Deus pode revelar Cristo através de um sonho a alguém? Pode. Ele pode fazer um galo falar, pode. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Mas sendo Deus, ele determinou como ele mesmo iria fazer. Ele disse: olha, eu não vou revelar Cristo através de um galo, não vou fazer isso através de um sonho, nem através de anjo. Eu vou fazer isso através da pregação, entendeu? Então não é que a gente não crê que Deus não pode fazer, a gente crê que Deus pode fazer. Mas se ele mesmo disse que não vai fazer, ele disse: não, mente, porque eu vou acreditar na história de um galo que pregou o Evangelho para alguém. Gente, nós temos 24 minutos até o final, então vamos fazer o seguinte: eu vou prosseguir até o final. Se você tiver alguma pergunta a fazer, ou alguma questão assim, vai ter mais alguns assuntos polêmicos aqui, eu vou tentar deixar pelo menos uns 10 minutinhos aí para a gente falar no final. Vou dar uma adiantada aqui, e se você tiver alguma pergunta, anota, pensa. Os pais não gostam da gente não, quem deixa o menino sair tarde, pode tocar o telefone. Pode ir até meio-dia, uma tarde. Rapaz, aí seria muita coisa. Como que essa questão se aplica? Um outro problema aqui. Como que se aplica aos que morrem na infância? Porque uma criança não tem capacidade cognitiva de levantar a mão e falar: eu creio em Jesus, eu sei que ele morreu pelos meus pecados e eu sou salvo por ele agora. Como que isso se aplica aos que morrem na infância?
precede-se com a doutrina da eleição. Os que morrem na infância, tendo sido eleitos por Deus, naturalmente serão salvos. Eles precisam ouvir necessariamente do Evangelho? Aí é uma questão mais de construção com base em algumas partes das Escrituras. Eu creio que sim. Todo mundo precisa ouvir do Evangelho. E uma criança na própria barriga da mãe, quando está formada, a partir do seu 4º mês, já tem capacidade auditiva. Por isso que ela começa a reconhecer logo a voz da mãe, a voz do pai, música principalmente. E, por que não, o Evangelho? Agora, quanto à sua mentalidade, é um caso específico, é um caso especial. E a confissão de fé diz assim: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Uma criança que morre então ainda na infância pode ser mandada para o inferno? Difícil, mas pode. Se não for eleito, pode. A criança, alguns dizem, mas a criança é um anjinho do Senhor. Não necessariamente. Uma criança que não foi eleita, sim. Como é que a gente pode dizer uma coisa dessa? Como é que pode dizer um absurdo desse? O que é que Romanos diz lá com relação a Esaú e Jacó? Não eram gêmeos nascidos ainda, não tinham praticado mal ou bem para que prevalecesse a questão da eleição. Deus amou a Jacó, mas se aborreceu de Esaú, quando eles ainda estavam no ventre materno. Deus tinha escolhido um, não tinha escolhido outro. Então tanto faz se Esaú morresse na infância, na barriga, ou depois de velho, não ia mudar nada, ele seria considerado da mesma forma. Então pode uma criança ser mandada para o castigo eterno? Não sendo eleita, pode. A criança que morre sendo eleita será regenerada pelo Espírito Santo. 1 João 1,9. Alguém, por favor, lê esse texto. Confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados, eles são purificados. Então, todo pecado pode ser perdoado por Deus. Mateus 31 fala de um pecado que não pode ser, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Será que já aconteceu, já corremos o risco de termos blasfemado contra o Espírito? Blasfêmia contra o Espírito Santo é o ato de deliberadamente rejeitá-lo, tendo plena consciência de quem ele é. O que os fariseus fizeram? Tinham consciência de quem era o Espírito Santo, tinham provas de que era o Espírito Santo, através de que Jesus agia para expulsar demônios, mesmo assim resolveram rejeitá-lo, por causa dos seus propósitos egoístas de continuar na liderança do povo de Israel. Assim, hoje, se alguém já experimentou da graça do Espírito Santo, foi iluminado, teve a sua mente aberta para conhecer o que Jesus faz e quem é o Espírito Santo, e deliberadamente resolve pregar contra ele, rejeitá-lo, não aceitar o Espírito Santo, isso é blasfemar contra ele. E esse é um pecado que de fato não tem perdão. Aqui nesse texto está o relato do pecado contra o Espírito Santo. Mas para tranquilizar o coração daqueles que ficam na dúvida, quem blasfema contra o Espírito Santo não se arrepende. Então nunca vai acontecer de alguém voltar para Deus e falar: Senhor, eu pequei contra o Espírito Santo, mas por favor, tenha misericórdia de mim. E Deus vai falar: não, você veio contra o Espírito Santo, não tem volta para você mais. Aquele que peca contra o Espírito Santo não se arrepende. E se alguém teme a possibilidade de já ter cometido esse pecado, certamente não fez. Não. Eu, por exemplo, nasci no Evangelho, fui criado na igreja, passei pelo seminário, fui ordenado pastor, conheço a verdade, e de repente eu saio daqui e começo a fazer tudo de forma contrária. Eu começo a pregar contra o Espírito Santo. Eu começo a dizer que o Espírito Santo não existe, ou então eu começo a dizer que o Espírito Santo não é bom. Eu digo que ele não faz milagre, digo que ele não está presente. Eu prego contra ele, e isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Um exemplo. Se pregar o exemplo
tinha hoje nas igrejas, né? Dinheiro. Ao invés de pregar, né? Essa questão toda por causa de dinheiro. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, é um pecado, mas não é necessariamente uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Até mesmo porque muitos pregam, porque acreditam nisso. Se eu pregar contra o Espírito Santo, mas eu realmente acreditar naquilo que eu estou falando, não é blasfemar contra ele, porque eu estou no período da ignorância. Você pode dizer que aquele cara não é crente em Cristo ainda. Aqueles pastores lá não são convertidos a Cristo. Mas eles conheceram e agora estão negando a Cristo. Só que Eles ainda não pregar conheceram. contra o Espírito Santo. Porque imagina você. Como? Depende. Aqueles que apostataram da fé podem ter apostatado porque de repente acham que a Bíblia não é verdade. Olha, eu não acho que a Bíblia seja a palavra de Deus. E isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. A não ser que ele entenda, não, eu sei que isso é verdade, mas mesmo assim eu opto por não seguir essa verdade. É difícil, né, alguém pecar assim, muito difícil. Que bom! Graças a Deus, né? Vamos lá. Outra questão difícil aqui. Pode alguém que cometa suicídio ser perdoado e ainda assim ser salvo? A Bíblia diz que só existe um pecado imperdoável. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tirar a sua própria vida não é um pecado imperdoável. Alguns vão dizer, mas não deu tempo de se arrepender, então morreu sem se arrepender de um pecado. E aí é aquela questão que você diz, eu não me arrependo necessariamente de todos os meus pecados, até porque tem alguns que eu nem sei que cometi. Pecados, como Davi fala, perdoa minhas faltas que me são ocultas, que eu mesmo não sei que cometi. Então eu não vou conseguir nunca nomear todos os pecados que eu já cometi contra Deus na minha vida. Mas o arrependimento é um arrependimento geral, um arrependimento da minha vida de pecado. E aí gera uma mudança no meu comportamento. Por mais que eu ainda cometa pecados, mas o arrependimento me leva a lutar contra eles. E diminuir, obviamente, os pecados da minha vida. Eu não vou deixar de pecar, mas com certeza eu vou diminuir cada dia mais a minha pecaminosidade. E assim até chegar o dia da glorificação. Para ajudar até a facilitar um pouco essa questão, eu posso pensar da seguinte forma: eu continuo pecando. Eu não sei quando Cristo vai voltar. Pode acontecer que ele volte e me pegue em flagrante. Eu estou cometendo um pecado na hora que ele volta. Quer dizer que acabou para você. Você cometeu um pecado na hora que Jesus voltou, então vai ser condenado por isso. Não. Ainda assim, um suicídio pode ser salvo. Não estamos incentivando ninguém a cometer essa prática. Por favor, né? Mas a esperança. Então, que só tira mesmo a sua própria vida pessoas que passam por um período de depressão, ansiedade profunda e num determinado momento de falta de... Tenho certeza que não foram poucos os cristãos perseguidos e estavam em algum momento de perseguição, em algum momento de tirada da própria vida por causa de um sofrimento muito grande O que é melhor? Eu tirar minha vida de uma forma rápida e com pouca dor, ou eu esperar para ser queimado vivo? Talvez de fato alguns podem até optar por essa. E a gente tem que analisar outra coisa também. Mas muitos deles vão fazer isso. Um suicida é o cara que atenta contra a própria vida. Ele quebra o mandamento de não matarás. Não é isso? Ele quebra a lei moral de Deus de não matar. Eu estou com 115 quilos. Estou acima do peso. Eu não deveria meter a mão no prato de batata frita. Porque eu estou me suicidando. Suicídio. Eu estou atentando contra a minha vida, eu estou me matando. Nem por isso, lentamente. Você está dirigindo numa rodovia com tráfego intenso a 180 km por hora. Você está tentando cometer suicídio. E assassinato. E assassinato também. Assassinato A Bíblia fala de um suicida e que foi salvo. Quem? Não?
Ó, a Bíblia fala de um suicida que foi salvo. Alguém tem ideia de quem seja? Um suicida que foi salvo? Alguém falar ajuda, Como alguém? Pode falar. Saul? Não. Mas alguém começa com essa também. Sansão. Sansão foi um suicida. Ele tirou sua própria vida. Tudo bem, ele matou vários ímpios de uma só vez, mais do que ele tinha matado em toda a sua existência. Mas ele cometeu suicídio. E depois foi colocado na galeria do rol da fé em Hebreus. Sansão foi um suicida. E ele foi salvo. Claro que o propósito dele era diferente. Não, atentem. Não vou dar uma de Sansão, não. E o Marcos bota com Batatinha frita. Parou. Bom, vamos lá. Terminando então com o perdão e a regeneração. Deus disse que se o homem pecasse, derramaria sobre ele toda a sua ira. E a ira de Deus é algo que ninguém tem ideia, a não ser que seja mandado para o inferno. Até então ninguém sabe o que é a ira de Deus. Ninguém aqui, nenhum de nós, experimentou ainda essa ira. Segundo o apóstolo, nós estávamos mortos nos nossos delitos. E a ira de Deus não é derramada sobre os seus eleitos. Então, para ilustrar essa questão, nós temos aqui a ira de Deus seria derramada sobre o homem. Deus disse que ele derramaria a sua ira sobre o pecador. Isso não aconteceu conosco. Quer dizer então que Deus retirou a sua ira? Será que a ira de Deus não foi derramada? Na verdade, a ira de Deus tinha que ser derramada. A palavra de Deus não podia voltar atrás. Ele falou que ia derramar a sua ira, então ele ia ter que derramar. Só que a sua ira foi desviada, e ela foi sobre Cristo Jesus. Ele sentiu a ira de Deus. Por isso é que nós temos dois textos. Nós não vamos ler por causa do nosso tempo, mas dois textos que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento. E no outro texto que Jesus estava indo no Getsemane e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Esse cálice é o quê? A sua ira por conta dos nossos pecados. O que fez Jesus transpirar sangue, o que fez Jesus perguntar ao Pai se ele o havia desamparado no momento da cruz, não foi por causa da dorzinha de um pequeno cravo atravessado no seu pulso. Isso não era suficiente para fazer Jesus clamar dessa forma. Mas Jesus estava ali, naquele momento, carregando todo o pecado da humanidade eleita e sentindo a ira de Deus, o que os ímpios só vão sentir ali no inferno. Jesus sentiu o peso da mão de Deus. Nós não sentimos, porque a sua ira foi desviada. E Cristo pagou pelos nossos pecados. Então vejam só, a consequência de toda essa dimensão de pecado que nós temos derramada sobre Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. A regeneração, para explicar de uma forma bem simplificada, isso aqui é interessante, que pode se usar muito em evangelismo. Para você pregar o verdadeiro evangelho, não basta chegar para alguém e falar: olha, Jesus te ama, que a gente era dessa. Você precisa pregar o que realmente acontece. Isso aqui foi criado por um colega nosso do seminário, Nelson Ferreira, o nome dele. Eu só fiz colocar no slide. Mas a ideia é a seguinte: no princípio de tudo, na eternidade, Deus estava lá, não estava se sentindo solitário, não precisava de companhia, por isso ele resolveu criar a humanidade, mas para a sua adoração, para a sua glorificação, ele resolveu criar o homem. E essa relação caminhava para a vida eterna. Deus criou o homem com o propósito de viver com ele eternamente, por isso a árvore do fruto da vida. Mas deliberadamente, por causa da cobiça do seu coração, o homem se afastou de Deus por causa do pecado, e a partir de então ele por si só passou a caminhar para
a morte, separado da vida. Morte não é algo bom. E o homem sempre tenta voltar para Deus, sempre tenta voltar para a vida, através de várias tentativas. Ele tenta voltar através das suas boas obras. Então, muitos acreditam que se você fizer boas obras, você vai conseguir voltar para a vida, você vai poder voltar para Deus. O seu lugar no céu está garantido, porque você foi uma pessoa boa, você ajudou outros seres aqui nesta terra. Mas essa tentativa sempre esbarra no pecado. Não consegue transpor. O homem tenta voltar através da religião, da religiosidade. Basta você ser batizado e fazer parte de uma igreja e frequentar os cultos que você consegue voltar para a vida, mas isso também esbarra no pecado. Se não houver uma transformação geral de vida, apenas a religiosidade não é capaz de salvar ninguém. Alguns tentam voltar através das suas filosofias vãs, como por exemplo o universalismo. Olha, Deus é amor, e no final das contas todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai ser regenerado, ninguém vai ser mandado para o inferno. Imagina, ficar a eternidade sofrendo ali por causa do seu pecado. Isso não acontece, mas isso também não leva ninguém de volta para a vida. Para transpor esse abismo, era necessário que algo partisse do próprio Deus. Então ele transpôs o pecado para chegar até o homem. E essa transposição, essa ponte, chama-se Jesus Cristo. E aí sim, a partir disso, nós podemos voltar a Deus, voltar à vida em Cristo Jesus. Esse é o único meio, é o único caminho de regeneração. Por isso, aí vem aqui as nossas conclusões. Esses textos trazem esses princípios aqui. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, acabou aquela ideia que às vezes nós dizemos: olha, eu continuo pecando porque o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Essa é uma muleta que todo aleijado espiritual precisa jogar fora. É claro que nós ainda lutamos contra o pecado, mas eu não posso falar, olha, foi mais forte do que eu não tinha condições de vencer esse pecado, porque tinha sim. Cristo Jesus nos dá plena condição de dizer não a qualquer pecado, mas a nossa natureza corrompida ainda não faz isso de forma perfeita. Entretanto, cabe aos que são regenerados uma vida de santidade. Exige-se de nós uma vida de piedade, de santidade diante das Escrituras. Por isso Hebreus fala: sem santidade ninguém verá o Senhor. Só ama a Deus aquele que faz a sua vontade, aquele que se esforça, se esmera para viver de acordo com os padrões estabelecidos pelas Escrituras. Em Cristo somos capacitados a fazer a vontade de Deus, vivendo em santidade. Por isso, quando nós pecarmos, a primeira atitude deve ser de arrependimento. E o nosso gráfico de vida de santidade não pode ser aquele gráfico de altos e baixos o tempo todo. Deve ser um gráfico mais estável. Então nós estamos vivendo uma vida de santidade, nós estamos lutando contra o pecado. Em determinado momento nós caímos. No momento que você cai, no momento que você peca, não espere até o próximo culto para ter uma oração de arrependimento do pecado para você pedir perdão. Faça na mesma hora. Reconheça, confesse o seu pecado e lute para não cair novamente nele. E se por acaso cair, repita o processo, continue pedindo perdão, mas tenha uma vida estável de santidade. Não seja inconstante. Ora você está bem, ora você está no pecado. Uma semana eu passo em santidade, outra semana eu vivo na carne. Precisamos ser mais constantes. Sabendo disso, somente Deus pode de fato nos fortalecer espiritualmente para lutarmos contra o pecado. A dimensão do pecado é gigantesca, atinge pontos que às vezes nós nem sequer lembramos ou conhecemos, mas a graça e a misericórdia de Deus são ainda maiores. E diante desta graça, diante desta misericórdia, o que nós precisamos, no mínimo, fazer é lutar contra o pecado diariamente, numa vida de santidade, porque isso glorifica ao Senhor. Amém? Bom, se alguém tiver alguma pergunta a fazer sobre aqueles outros temas que nós passamos,
de salvo na infância, suicídio, qualquer outro, fique à vontade. Só em relação ao pecado está bastante assim. Porque aprende que a graça de Deus ela é irresistível e o homem não teria como dizer não para Deus. Só que a blasfêmia seria exatamente isso, ele conhecendo dizer negar o Espírito. Mas aí como conciliar? Ótimo. Ele teve a sua mente iluminada pelo Espírito Santo para que pudesse entender. Ninguém consegue entender nada do Evangelho de salvação se não for o próprio Deus que abrir a sua mente e o seu coração para isso. Aliás, abrir a sua mente. No entanto, essas pessoas não tiveram o seu coração aberto para receber o Evangelho. Eles entenderam, eles compreenderam que Cristo salva. No entanto, o mundo continua militando contra os cristãos. E o pecado é prazeroso, extremamente prazeroso. Ele não se apresenta como algo que vai te trazer asco, que vai te trazer repulsa. É algo que vai te trazer deleite, como o salmista diz. Agora eu não consigo me lembrar qual o salmo, mas na minha boca ele é doce, mas quando desce no estômago se torna algo amargo. O pecado é extremamente prazeroso. Então aquele que compreendeu o Evangelho apenas com a sua mente sabe que o pecado existe, sabe que Deus existe, mas ainda assim ele prefere dar margem ao seu coração pecaminoso, como foi, por exemplo, com os fariseus. Eles nos ajudam a entender melhor essa questão. Até Jesus chegar, os fariseus faziam o que bem entendiam. Eles dominavam sobre o povo tinha medo de fazer coisa errada, porque eles oprimiam, mas eles mesmos não faziam nada. Quando Jesus veio e começou a realizar milagres, tudo aquilo que o Antigo Testamento já demonstrava, eles perceberam que isso era o cumprimento da profecia. Eles sabiam que Jesus estava ali com o Espírito Santo. No entanto, se eles aceitassem também, eles iriam perder o seu posto de liderança, eles iam perder o seu poder sobre o povo. E isso eles não queriam. É como um político corrupto. Ele não quer sair do seu lugar, ele quer ter uma vida de regalia. Por isso que, mesmo conhecendo deliberadamente, eles ousaram pregar contra o Espírito Santo para que Jesus fosse descredibilizado e os judeus não o seguissem e continuassem fazendo o que os fariseus diziam que tinha que fazer. E muitos caíram nisso. Muitos rejeitaram Jesus e foram caminhando conforme a vontade dos fariseus. Hoje, eu não sei, acho que ninguém sabe de ninguém que de fato tenha cometido blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós sabemos o princípio do pecado, mas não sabemos quem comete esse tipo de pecado. Mas basicamente seria a mesma coisa. Alguém que conheça as verdades do Evangelho, alguém que não consiga dizer, olha, isso não é o Evangelho, isso não pode ser verdade, foi convencido de que é, mas para dar margem ao seu coração pecaminoso, resolve no seu coração não viver conforme aquilo que ele pensa. Mas se é irresistível e você resiste, então seria o princípio de que Deus amolece e endurece o coração do que ele quer? Ótimo. Aí no caso, ele não recebeu a graça irresistível. A graça é irresistível para os eleitos. Exato. Ele recebeu o conhecimento, mas ele não recebeu a graça salvífica. Então esse blasfemador é porque Deus não quis. Não escolheu. Não elegeu. Quer ver um blasfemo contra o Espírito Santo? Satanás. Ele conhece a verdade melhor do que talvez até todos os cristãos, mas ele não vai se arrepender. Mas os anjos, eles não tiveram a redenção, eles não foi presenteado a eles isso, né? Não tem essa... Não. Há a eleição de anjos, mas a eleição
já está concretizada. Aqueles que já caíram, caíram. Os que não caíram, não caem mais. Sim. Pessoal, só para a gente ver isso daí, abra aí Hebreus 6, rapidinho. Hebreus capítulo 6. Verso 1. Hebreus 6, 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois por quê? Sempre que tivesse com ele tipo coisa, porque ele falou algo anteriormente, né? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Se vocês forem observar, os 3 primeiros versos aí, o que o autor aos Hebreus está falando, são de todas as pessoas que creram, entre várias aspas, no Evangelho, por simples assentimento mental. Ou seja, é você mostrar todas as evidências e o cara falar de fato, mas ele não se volta para Cristo. O arrependimento dele não é para Cristo, o arrependimento dele é para o quê? Para a mente dele. É para as coisas que ele pensa que se arrepender é mentalmente as coisas fazerem sentido para ele. Mas não é isso. O arrependimento que Deus provoca, que o Espírito Santo provoca, é no coração do cara. Ele percebe que de fato é pecador e ele se entrega a quem? A Cristo. E o que esses caras fazem quando voltam-se para si mesmos? Crucificam para si mesmos o Filho de Deus. Ou seja, eles vão lá de novo e fazem o quê? Fazem o sacrifício de Cristo de novo. Expondo Cristo ao quê? A vergonha, a ignomínia. O assentimento dessas pessoas é mental. Não tem como essas pessoas serem regeneradas. É o que o Paulo está falando aqui. O autor dos Hebreus está falando. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. Vocês acham que essas pessoas que andam na igreja, que experimentam da comunhão conosco, que experimentam de bênçãos espirituais, por estarem perto de outros crentes, não são abençoados? São iluminados, provam do dom celestial, se tornam participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo provoca em nós mudanças. O que nós fazemos com todas essas pessoas que estão na igreja, que a gente acha que são irmãos nossos? A gente os trata bem, os trata como irmãos, tem comunhão conosco, porque eles participam dos dons do Espírito Santo. Mas esses caras caem, e é impossível renová-los para... É isso que o autor está falando. Esses são os aproximadores com o Espírito Santo. Vou mandar um vídeo para o Ferreira já está. Vergonha. Profunda vergonha. O Léo tinha começado a falar, quer continuar? Não? Tranquilo? Tranquilo, gente? Bom, então agora que nós conhecemos bem a dimensão do pecado, naturalmente a nossa responsabilidade aumenta, né? Lutar ainda mais contra esses equívocos. Vamos orar mais uma vez agora, entregando esse momento, esse assunto ao nosso Senhor. Vou pedir ao Léo, a Daniele, pode. Deus, muito obrigado, Senhor, pela instrução do Senhor esta manhã. Pedimos graças a Deus, nossas vidas, a todos. Possamos colocar em prática, fugir, lutar cada vez mais contra o pecado, Deus, e termos vida santa dentro do Senhor. Nos mantém, Deus, fiéis a Ti, porque sem o Senhor nós não conseguiremos. Nos abençoe neste dia que o Senhor separou para santificarmos para Ti mesmo, nos ajuda a adorarmos ao Senhor, Deus, estarmos logo mais aqui na nossa igreja, congregando com os nossos irmãos, Deus, e participar da Santa Ceia, lembrando o sacrifício do Senhor por nós. Muito obrigado por esse privilégio de servirmos e cultuarmos o nosso neste dia, Deus, com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.